Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje falaremos sobre a disciplina de Antropologia Bíblica, doutrina concernente ao homem. Esta disciplina é do Instituto Gamaliel de Teologia, da qual você também pode fazer parte, pode ser um de nossos alunos. Nós estamos com alguns polos presenciais espalhados aqui pela Bahia e também pelo Brasil afora. Se você deseja abrir uma turma aí na sua igreja, na sua cidade e estudar a Palavra de Deus com o nosso material, que é um material de excelente qualidade, entre em contato conosco e nós teremos o prazer de lhe atender. No dia 30 de abril, nós estaremos lançando também uma plataforma 100% online de teologia. Vamos dar início com o curso médio de teologia que terá 33 disciplinas. Vão ser várias aulas, gravadas em vídeo. Nós teremos aí muito conteúdo para os irmãos. Teremos também uma biblioteca online com mais de 3.000 livros que será de acesso exclusivo dos nossos alunos. Entre no nosso site www.gamalielbrasil.com.br e conheça um pouco acerca dos nossos cursos que estaremos lançando em breve, se Deus quiser. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre essa disciplina tão importante para o nosso conhecimento bíblico e também teológico. Uma vez que abordaremos nesta disciplina a origem do ser humano, falaremos também acerca da natureza humana e trataremos aqui de forma resumida sobre os principais aspectos relacionados à pessoa humana segundo as Escrituras Sagradas. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estudam conosco em uma das cidades, onde nós ministramos o curso básico de teologia. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. Temos algumas turmas do básico, temos também turmas do médio e do avançado, ok? Vamos lá, meus queridos. Antropologia, o ser humano segundo a Bíblia. Então nós vamos falar dessa disciplina focando nos aspectos relacionados à palavra de Deus. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina acerca do ser humano. Eu vou aproveitar aqui, eu vou tirar esse quadradinho aqui que aparece o meu rosto para facilitar aí para vocês visualizarem os slides, tá certo? Então deixe-me ver aqui. Vamos remover, tudo ok? Prontinho. Então vamos dar aqui seguimento à nossa disciplina. Dessa forma você consegue enxergar melhor o conteúdo e aí eu não atrapalho a leitura de vocês, tá bom? Introdução. A disciplina que estudaremos nesta apostila ou neste livro chama-se Doutrina Concernente ao Homem, ou na linguagem técnica, Antropologia Bíblica. Todo estudo a respeito do homem terá a designação de antropologia. Então, sempre que nós estudarmos a natureza humana, sempre que estudarmos algo relacionado à pessoa humana, o nome será antropologia. Essa palavra vem de anthropos, que é homem, e logia, que é estudo. Como o homem pode ser estudado de vários ângulos ou por várias formas de tratamento, é mister que se lhe façam as devidas distinções. Nós temos então vários tipos de antropologia. Depende muito da área de conhecimento, sobre que aspecto ou de que perspectiva você está estudando o ser humano, a natureza humana. Então nós temos aqui a antropologia filosófica, que estuda o homem sob a perspectiva da filosofia. Então nós iremos focar nos aspectos filosóficos. O que a filosofia tem a nos ensinar acerca do homem? O que a filosofia diz sobre o homem, sobre a natureza humana, sobre a questão moral, ética, social
Então, tudo isso será estudado sob a perspectiva da filosofia. Temos também a antropologia física, que é o estudo do homem segundo a perspectiva da biologia. Então, a biologia vai estudar o aspecto físico, o aspecto biológico do nosso corpo. Aqui nós temos, né, uma ilustração de um corpo, né, o corpo de um ser humano, com suas respectivas partes aqui, e tudo isso será estudado com maiores detalhes pela antropologia física. Temos também a antropologia cultural, que estuda o homem a partir de suas realizações, ou seja, do seu trabalho sobre a natureza na produção da sua sobrevivência. A antropologia cultural vai estudar os aspectos, como já diz a palavra, os aspectos culturais, né, de cada população, de cada indivíduo, porque todos nós somos influenciados pela nossa cultura. Nascemos num contexto cultural e, a depender deste contexto, o nosso estilo de vida vai ser totalmente diferente de outras pessoas que vivem em um outro contexto e que foram influenciadas aí por uma outra cultura. Então, a antropologia cultural vai estudar os aspectos culturais relacionados ao comportamento humano, relacionados à natureza humana, ok? E, por fim, nós temos, resumidamente, né? Claro que eu não estou falando aqui de todos os tipos de antropologia, mas essas são as principais. E o nosso foco é justamente essa, a antropologia bíblica, que estuda o homem a partir das declarações da Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra de Deus. Então, nosso foco de hoje vai ser estudar o homem segundo as declarações, segundo a perspectiva, partindo dos princípios relacionados à palavra de Deus. E para nós começarmos o estudo da antropologia bíblica, gostaria de ler aqui uma frase do pastor Luiz Bezerra da Costa, de saudosa memória. Ele disse o seguinte: o homem foi e é a criatura mais importante da Terra e, sem sombra de dúvida, a antropologia é uma ciência das mais sublimas, porque trata da própria humanidade, dos grandes problemas da vida e da morte. Então esta é a frase do pastor Luiz Bezerra da Costa. Portanto, podemos e devemos estudar o homem para sabermos o que ele é e fazer em seguida que ele seja o que deveria ser, ok? Então nós sabemos que o homem é a coroa da criação divina. O homem ele foi criado à imagem e à semelhança, ou conforme a semelhança de Deus. Por isso que é importante compreendermos a antropologia bíblica, porque ela trata da imagem e semelhança de Deus na natureza humana. E, seguindo os princípios da Bíblia, nós iremos ver e aprender o que o ser humano é, como ele está e como ele deveria ser, certo? Então nós vamos começar falando sobre a origem do homem. Pela figura aqui, vocês já avaliam que existem aí pelo menos duas perspectivas diferentes acerca da origem do homem. Existem aqueles que creem no evolucionismo e existem aqueles que creem, como nós, né, segundo a palavra de Deus, no criacionismo. Vejamos cada uma delas. Começando aqui, fazendo essa comparação, né, entre o evolucionismo e o criacionismo. Em todos os indivíduos humanos existe o desejo de conhecer suas origens, seus antepassados, sua natureza e a razão da sua existência. Existem dois modelos para explicar as origens do homem. Então todos nós queremos saber de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo de vida, por que existimos, quais são nossas origens, nossos antepassados, né, a nossa árvore genealógica e assim sucessivamente. Nós temos aqui a teoria, não é uma lei, é uma teoria chamada de evolucionismo. Esse modelo ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Então, segundo o evolucionismo, o homem, bem como todas as formas de vida no mundo,
surgiram e tiveram sua origem em uma só forma. Ou seja, vieram de um ser vivo que foi evoluindo e assumindo várias outras formas, né? De maneira que, segundo a teoria evolucionista, o homem ele evoluiu de um ancestral comum ao macaco. Ou seja, o mesmo ancestral do macaco, segundo a teoria evolucionista, seria também o ancestral que deu origem à espécie humana. Nesse caso, o homem de hoje seria o resultado evolutivo do macaco. No entanto, esse modelo é apenas uma teoria já abandonada por cientistas renomados no mundo inteiro por não existirem provas nem evidências que o sustentem. Então nós sabemos que hoje, né, essa teoria ela já tem sido muito questionada, não só pelos círculos aí, evangélicos, né, teólogos e biblicistas, mas também por cientistas que não são evangélicos, que não são cristãos, e muitos que não creem na existência de Deus, mas que também não creem na teoria do evolucionismo. Então, dois argumentos simples são suficientes para desmontar essa teoria. Primeiro, considerando as características do homem de 5.000 anos atrás em relação ao homem de hoje, 5.000 anos seriam suficientes para produzir mudanças consideráveis no homem que, a essa altura, já deveria pelo menos possuir asas e olhos biônicos. Então, se o homem ele é produto de uma evolução, você não acha que 5.000 anos seria suficiente para produzir mudanças significativas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa estrutura? É óbvio. Porém, quando avaliamos a estrutura, né, e as características gerais, genéticas, cognitivas do homem de 5.000 anos atrás e comparamos com o homem de hoje, não existe nenhum tipo de diferença. Pelo contrário, nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Segundo a Bíblia, o homem vivia muito mais tempo, né, sobre a terra, tinha muito mais saúde e disposição. Hoje, infelizmente, nós morremos aí com uma idade relativamente pequena, né, comparada com a idade dos primeiros seres humanos da face da Terra, que viviam muitos anos, né? 500, 600, 700 anos. Hoje nós vivemos, segundo, né, a perspectiva brasileira, 70 a 75 anos de vida. Essa é a perspectiva aqui no Brasil. Vai depender muito do estilo de vida de cada um, né, do país, da questão sanitária, dos cuidados que nós temos, obviamente, com a nossa saúde. Então, o homem de hoje é exatamente igual ao homem de antes. Segundo, uma lei da termodinâmica, chamada lei de entropia, revela que o universo está envelhecendo, bem como todas as formas de existência nele. Então, da mesma forma que o homem está regredindo, o universo, de modo geral, também não está evoluindo. De acordo com esta lei, chamada de lei de entropia, o universo está envelhecendo, está regredindo, está se deteriorando. Claro que, devido à própria ação do ser humano sobre a natureza, sobre a terra, mas devido também, né, à presença do pecado no mundo. Então tudo está regredindo, de tal forma que nós não sabemos até quando nós teremos, por exemplo, água potável no mundo, né? Até quando nós teremos uma natureza como nós temos em alguns locais, por exemplo, na Amazônia, né? Com biodiversidade, com tantas árvores e etc. Por quê? O homem ele é responsável diretamente pela destruição da natureza, pela destruição do mundo de um modo geral. Então, nós não sabemos até quando o planeta vai resistir a essas ações que têm, obviamente, influenciado de forma negativa na Terra, no universo também, de um modo geral. Um exemplo é o próprio homem. O homem ele nasce, ele cresce, ele envelhece e morre, contrariando a teoria evolucionista. Por quê? Se a teoria evolucionista realmente funcionasse,
era para o homem estar vivendo já 2, 3, 5 mil anos aí. Mas, infelizmente, nós sabemos que a expectativa de vida está muito aquém da realidade comparada aos primeiros habitantes da face da Terra. Nós temos aqui agora a teoria, né, do criacionismo, que é uma teoria que tem como base aí as declarações da Bíblia também. Por que eu digo também? Porque hoje existem cientistas que se declaram criacionistas que não se baseiam nos estudos da Bíblia. Eles se baseiam em estudos científicos, deixando de lado as declarações bíblicas. E, através da própria ciência, eles demonstram que o universo não é produto de uma evolução, mas que o universo é resultado aí de uma criação, de um ato criativo, de um ser inteligente, sábio e soberano. Mas vamos observar aqui o que a Bíblia nos diz acerca do criacionismo, acerca da origem do mundo, da origem da terra e do ser humano. Não existe qualquer evidência digna de confiança de que o homem veio de baixo, ou seja, que ele seja produto aí do evolucionismo, né, como produto das forças ou potências da vida do universo material. Por outro lado, a poderosa evidência de que sua origem foi do alto, mediante o poder de Deus demonstrado na criação. A ocorrência da palavra hebraica bara, que significa criar, nessa conexão, mostra a separação absoluta entre a humanidade e o reino animal. O que ele quer dizer com isso? Bem, avaliando a origem da palavra hebraica bara, nós iremos perceber que esta palavra, né, este verbo criar, dá a ideia de criar a partir do nada. Quando Deus no caso, formou o universo, deu origem ao universo, ele simplesmente falou. E através do poder, né, da sua palavra, o universo foi criado. As coisas passaram a existir. Ele não usou uma matéria pré-existente. As coisas foram criadas a partir do nada, mediante a palavra de Deus. Porém, quando Deus cria o homem, ele não diz haja homem, como ele disse haja luz, haja água, né, haja terra, animais, árvores. Não, ele coloca as suas mãos no barro para formar o ser humano segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Daí nós já percebemos a diferença entre a criação do homem e a criação do universo e dos animais. Então, conforme Gênesis 1:26, a criação do homem foi um ato planejado por Deus, porque Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a execução desse plano em Gênesis 1:27 revela o seguinte, letra A, que o homem veio à existência por um ato criador. Então foi Deus quem criou com as suas próprias mãos. B, que o homem recebeu um organismo físico por um ato de formação. Então Deus formou o nosso corpo, Deus formou o nosso organismo. E quando você estuda a biologia do homem, quando você estuda o aspecto físico, biológico do homem, né, desde a sua da parte externa e da parte interna, com os órgãos, tecidos, células, né, o cérebro, enfim, você vê que existe ali uma complexidade muito grande e uma harmonia muito grande entre cada célula, tecido, um órgão, né, ossos do nosso corpo. Tudo está interligado, evidenciando que uma formação inteligente, né, a criação de um ser inteligente. Foi alguém que planejou, foi alguém que pensou na estrutura do homem e que formou, né, o homem segundo segundo o seu planejamento. Então, letra C, que o homem foi feito completo ser pessoal e vivo por uma ação final.
Então a Bíblia diz que depois que o corpo do homem está pronto, Deus agora sopra sobre as suas narinas o seu fôlego de vida. Assim, mediante os ensinos das Escrituras, fica evidente que o homem é o resultado de atos imediatos, especiais, criativos e formativos de Deus. Por que ato imediato? Porque Deus não se utiliza de uma outra coisa, no caso, ele não forma o homem através apenas da sua palavra, né? Ele não forma o homem de forma indireta, mas é com as suas próprias mãos que ele coloca no barro e forma o corpo do ser humano, soprando sobre ele logo após, né, o fôlego de vida. Então foi um ato imediato do próprio Deus, especial porque fomos criados à sua imagem, né, conforme a sua semelhança, criativo e formativo. Então esta verdade põe uma distância abismal entre os seres humanos e os animais. Os animais foram criados por Deus, portanto, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, portanto nós devemos cuidar, né, da natureza, cuidar dos animais. Não podemos tolerar maus tratos, não podemos tolerar pessoas perversas, né, que abandonam seus animais, que infligem dores, né, de forma assim proposital e maléfica sobre os animais, né, que destroem a natureza, mas devemos saber também que existe uma diferença entre os humanos e os animais. Falaremos agora sobre a natureza do homem. Qual é a nossa natureza? Do ponto de vista de sua natureza, o homem é portador de duas naturezas. Uma é a humana, que é ligada ao nosso corpo, e a outra é a natureza divina ligada à nossa alma e ao nosso espírito. Então nós temos uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana está ligada ao nosso corpo, ao nosso físico, certo? Ao aspecto biológico, e a nossa natureza divina está ligada à nossa alma e ao espírito. Então, conforme o ensino do Novo Testamento, e aí vocês podem dar pausa aí no vídeo e depois pesquisarem, viu, as referências, fazerem as leituras, porque aqui eu estou falando de forma resumida, mas você pode, né, pausar o vídeo, fazer a leitura do versículo para você ter um entendimento e uma compreensão melhor acerca desse assunto. Então, de acordo com o Novo Testamento, a constituição do homem é tríplice, ou seja, ele é portador de duas naturezas, mas a constituição dele é tríplice, porque ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. O corpo do homem representa o homem exterior, já o espírito e a alma representam o homem interior e compõem a parte imaterial do homem. Então, o homem exterior é representado aqui pelo corpo e pela parte material. E o homem interior, né, que é composta pelo espírito e alma, representam a parte imaterial do ser humano. Através desse gráfico aqui nós podemos ter uma ideia. Vamos imaginar que essa parte mais externa aqui seja o corpo. Essa intermediária seja a alma. E essa mais interna seja o espírito do homem. Então nós temos aqui o corpo, que é a parte externa, ou seja, o homem exterior, né, o homem material. E temos aqui a alma e o espírito, que fazem parte do homem interior, que estão ligadas à natureza espiritual do ser humano. O espírito e a alma são inseparáveis, ainda que divisíveis. Então lá em Hebreus 4:12 diz, né, que a palavra de Deus é capaz de penetrar, né, na divisão da alma e do espírito. Ou seja, apesar do espírito e da alma serem inseparáveis, ou seja, de eles estarem interligadas ou interligados, elas são divisíveis. E é a palavra de Deus que possibilita essa divisão. Por isso que muitas vezes na Bíblia, né, a Bíblia se refere ao espírito como se fosse a alma. Outras refere-se à alma como se fosse o espírito, principalmente lá no Antigo Testamento. Nós temos às vezes aí uma confusão de palavras, né, dos termos. Às vezes o espírito
o autor está falando do espírito, mas se referindo à alma, às vezes ele fala da alma se referindo ao espírito. Por isso que existem algumas pessoas que acreditam que o ser humano só é composto de corpo e de alma. Mas na verdade, né, nós temos uma tríplice constituição e uma dupla natureza, de acordo com os ensinos gerais, né, considerando aí o ensino do Antigo e do Novo Testamentos, ok? Alma e espírito se alternam muitas vezes na Bíblia. Mas quando a Bíblia fala de alma, ela está se referindo sempre à vida atual da pessoa, no seu sentido pleno. Então, ele está falando de alguém que está vivo. Ou, por exemplo, lá em Apocalipse 6:9, a Bíblia fala das almas se referindo àquelas pessoas que já morreram, mas tratando-se de suas vidas antes de morrerem. Ou seja, fala de pessoas que já morreram, mas quando se refere a elas, está se referindo à época em que elas estavam vivas. Por isso que quando nós temos a referência de alma na Bíblia, é uma referência à vida atual, no seu sentido pleno do ser humano. Em Atos 7:59 e nessas demais referências, o espírito é a pessoa que já deixou esta vida. Então, normalmente, quando a Bíblia trata, né, do espírito, está falando da pessoa que já deixou esta vida, tratando aí da sua condição pós-morte, ok? Qual é o significado do corpo? Então nós vamos começar falando aqui sobre o corpo. Logo após iremos falar sobre a alma e depois falaremos aí sobre o espírito, ok? Então nós vamos falar agora sobre a tríplice natureza do homem. E quando eu falo homem, eu estou me referindo à raça humana. O corpo é a parte externa do homem, que é oriunda da onde? Do pó da terra, né? Deus utilizou o pó da terra, Deus utilizou o barro. Por isso que existem muitas substâncias químicas do nosso corpo que existem também na terra. Porque o nosso corpo veio da terra, ok? Da mesma forma que os animais também vieram da terra, com a diferença de que quando Deus criou o animal, ele disse haja. E quando Deus criou o homem, ele criou o ser humano com as suas próprias mãos, soprando sobre ele o seu fôlego, ok? Então, através do corpo, nós entramos, né, aqui, o corpo que é a parte externa do homem, oriundo do pó da terra, através da qual o espírito entra em contato com o mundo físico. Então o espírito, que é a parte mais interna, entra em contato com o mundo através do nosso corpo. O termo hebraico para corpo é bazar, e segundo essas referências, representa tanto o corpo inteiro como parte dele. Então eu posso, quando a Bíblia utiliza essa palavra aqui, bazar, em hebraico, pode se referir ao corpo inteiro ou pode se referir a um braço, uma perna, a cabeça, né, o olho ou qualquer uma das partes do corpo do homem. A palavra grega é soma e significa parte tangível do homem, totalmente relacionada com as coisas terrenas. Então nós temos aqui a palavra soma em grego. Daí vem, né, aquela palavra psicossomática. Né? Então, quando a gente fala de psico, estamos falando da condição emocional do homem espiritual também. Quando falamos de soma, estamos falando do corpo. Somático são doenças que estão relacionadas aí ao nosso corpo e à nossa alma. Ou seja, existem doenças que se manifestam no nosso corpo, que a origem desta doença está onde? Na nossa mente, né? Na nosso emocional, na parte relacionada à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aquilo que pensamos, né, que sentimos, que imaginamos. Quando nós tratamos a mente, essas doenças que estão relacionadas à nossa mente, que se manifestam no corpo, somem, né, sem precisar de nenhum tipo aí de intervenção. Claro que isso quando as doenças estão, né, obviamente ali no início. Quando elas atingem um estágio aí muito avançado, aí é provável que somente não, mas que através de medicações ou até de uma intervenção cirúrgica para você poder
receber a cura daquela enfermidade. Lembrando que se você não tratar a mente, essa enfermidade pode voltar e volta às vezes pior do que antes. Quais são as faculdades do nosso corpo? Bem, o que são as faculdades? Quando a gente fala aqui de faculdades do corpo, estamos falando do quê? Bem, as faculdades do corpo são os meios que lhe permitem interagir no mundo físico e trazer à alma as impressões colhidas dele. São os sentidos físicos chamados de visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, através das faculdades do corpo, nós podemos interagir com o mundo, com as demais pessoas, né, com a natureza, com aquilo que está ao nosso redor. E isso nós fazemos através dos nossos 5 sentidos. Então nós utilizamos a nossa visão, a nossa audição, o olfato, paladar e tato para interagir, para aprender, para se relacionar, né, com as coisas e com as pessoas ao nosso redor. Estes sentidos obedecem às leis naturais instituídas por quem? Pelo Criador, que é Deus, que governa o nosso corpo, mas estão subordinadas às leis da alma, e esta, a alma, por sua vez, obedece às leis do Espírito. Qual é o significado da alma? Alma aqui pode ser traduzida como o princípio. Aqui nós já vamos falar de alma, né? Então, falamos do corpo e agora falaremos da alma. Então, alma é o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, usando os sentidos físicos para explorar o mundo físico e os órgãos do corpo para comunicar-se com o mundo exterior. Nefesh em hebraico e psique em grego, a alma tem na Bíblia vários significados. Então o corpo é a parte externa, a alma é a parte interna. A alma, ela é conhecida como o princípio inteligente e vivificante, ou seja, é através da alma que nós podemos aprender, que nós podemos produzir conhecimento, né, que nós temos a capacidade de raciocinar, e é justamente a alma que dá vida, que dá ânimo ao nosso corpo físico, ok? Na Bíblia, a alma ela pode ter vários significados. Não quer dizer que a alma seja isso aqui, certo? Mas que ela possui, dependendo do seu contexto, vários tipos de significados. Então, nessas referências, ela se refere ao fôlego da vida, nessas outras referências se refere ao sangue, e nessas outras referências se refere à pessoa física, certo? São apenas significados. Não quer dizer que a alma seja o sangue, não quer dizer que a alma seja o fôlego, não quer dizer que a alma seja a pessoa física. Mas quando, em alguns casos, a Bíblia se refere ao fôlego, ao sangue e à pessoa física, ela também está se referindo à alma, uma vez que a alma é que nos faz capaz de, respirar, de viver, de interagir, de nos relacionarmos com as pessoas. Sem a alma, nós seríamos apenas um boneco, de barro, sem vida, sem ânimo, sem a capacidade de interagir com absolutamente nada. Qual é a origem da alma? A alma é de substância espiritual e, conforme a maioria dos eruditos, Deus a cria no momento da formação do corpo. Esta afirmação encontra apoio em Gênesis e aqui nós temos outras referências, ok? Então aqui nós sabemos que foi Deus quem criou a nossa alma e, segundo alguns teólogos, Deus cria a alma no ato ali da formação do corpo, da concepção. Segundo outros teólogos e eruditos, a alma ela é herdada dos nossos antepassados, ou seja, Deus nos capacitou o homem, a natureza humana, para que as características da sua alma, da sua personalidade, da sua psique aqui, fossem levadas adiante através da sua descendência, ok? Mas é óbvio que tudo vem de Deus, e foi Deus quem criou todas as coisas. Quais são as faculdades da alma? As faculdades da alma são os meios que permitem à alma processar as informações colhidas do mundo físico, isso através do quê? Do corpo, e do mundo espiritual, através do espírito, e dar ao homem a personalidade. Então, por meio das faculdades da alma, ela colhe as informações do mundo físico através do nosso corpo,
né, que nós falamos dos 5 sentidos, e colhe as informações também do mundo espiritual através do nosso espírito, que nós iremos explicar daqui a pouquinho. E é através desta interação da alma com o corpo e da alma com o espírito que nós temos aqui a construção da personalidade do homem. E quais são os elementos da personalidade humana? Primeiro, intelecto. O intelecto é o conjunto das funções mentais correspondentes ao pensamento abstrato e lógico. Então, tudo que está relacionado à nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de aprender, né, de interagir, de criar, está relacionada também ao nosso intelecto, à nossa cognição. Então, é a faculdade que permite ao humano pensar, raciocinar, julgar e também conhecer, discernir, diferenciar uma coisa da outra. Temos também aqui o sentimento, que faz parte da nossa personalidade, que é a capacidade de sentir as mais variadas emoções, como, por exemplo, tristeza e alegria, desgosto e gozo, desprazer e prazer, descontentamento e contentamento, ódio e amor e etc. Então, os mais variados sentimentos, né, que nós temos a capacidade de expressar, de sentir, e nós sabemos que existem sentimentos e emoções. Emoções normalmente são de curta duração. Exemplo, ódio. Aliás, raiva. Raiva é uma emoção. Você sente raiva de uma coisa, mas logo depois você já não está sentindo mais. Agora, quando fala-se de sentimento, podemos falar que ela tem uma duração maior e ela pode permanecer na pessoa durante muitos anos, se não for tratado. Por exemplo, o ódio. Então, primeiro você sente raiva, mas se você não tratar a raiva e se ela crescer, ela se transforma em ódio. E esse ódio, ela permanece na vida da pessoa, influenciando ali o seu comportamento, né, e os seus sentimentos, e suas emoções, e tudo o que ela faz na sua vida durante muitos anos. Isso pode trazer diversos malefícios, né, para a sua saúde. Outro exemplo, emoção, paixão. Paixão é algo passageiro. Agora, amor já é um sentimento, que é algo duradouro. Então, o sentimento é ilustrado pelo coração, segundo a Bíblia, e uma de suas grandes funções é colorir a vida. Então, é isso que nos faz nos sentir, é isso que nos faz nos sentir vivos. É isso que nos dá a capacidade de interagir, de nos relacionarmos, de vivermos de forma plena na Terra. Imagine só, se você não fosse capaz de sentir nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento. Seríamos uma espécie de robô, não é isso? Outra coisa, a volição, que é traduzida por vontade. A volição é a capacidade que tem a alma de tomar suas próprias decisões e agir pela direção do seu próprio arbítrio. Ou seja, o ser humano, ele tem a capacidade de escolher, de tomar decisões, né, de fazer as coisas por conta própria. Essa é uma das características da natureza humana, o livre-arbítrio. Então essas qualidades fazem da alma ou do nosso coração o centro da vida, tanto mais que ela é vivificada pelo Espírito. Lembrando que a alma na Bíblia antigamente estava relacionada ao coração, era uma linguagem metafórica que a Bíblia usava, ou que usa, para se referir à alma. Mas a alma também está relacionada à nossa mente, né? Então, leva-se em consideração o intelecto, né, a nossa cognição de um modo geral, as questões do nosso sentimento, as emoções e também relacionada aqui à volição, que é o nosso livre-arbítrio, a capacidade de tomar determinadas decisões. Ok? Então vamos falar agora sobre o significado de espírito, o espírito humano. O espírito é a parte imaterial e mais interior do homem. Em hebraico é ruach e em grego é pneuma. Então nós temos aqui as duas palavras, tanto em hebraico quanto em grego. O espírito é a vida imortal
inteligente e invisível do homem. É o espírito que distingue a alma do homem da alma dos irracionais, pois entre as criaturas físicas de Deus apenas o homem possui espírito. E é justamente através do espírito que o homem tem consciência da existência de Deus e pode se comunicar com ele. Então, qual é a diferença entre o homem e os animais? Uma das diferenças estão relacionadas, obviamente, à alma, porque o animal ele possui alma, mas a alma do animal está vinculada ao seu próprio corpo. É uma alma que não é eterna, é passageira, certo? E a alma do ser humano já está relacionada ao aspecto espiritual. A alma do homem não morre. E outra coisa é que o intelecto, né, do ser humano, a capacidade de expressar e de sentir as mais variadas emoções e tomar decisões no homem é muito maior, muito mais avançado, muito mais complexo que nos animais. E o que realmente diferencia, né, o homem do animal é justamente a nossa consciência. Nós sabemos que existimos, nós sabemos que somos capazes de aprender. Já o animal não tem a capacidade de saber, ou de discernir, ou de refletir sobre a sua existência. Ele não tem essa capacidade. Então a consciência é o que nos dá a capacidade de refletirmos sobre a nossa própria existência, de sabermos que sabemos, e nos dá também a capacidade de conhecer a Deus e de nos comunicarmos com Ele. Quais são as faculdades do Espírito? As faculdades do Espírito refletem a natureza espiritual do homem, que lhe permite ter contato com Deus, mediante o qual pode preservar a sua vida espiritual. Por exemplo, a fé e a consciência são qualidades que identificam a natureza religiosa do homem e que estabelecem definitivamente a distinção entre o homem e o animal. Então, o animal ele não possui a capacidade de expressar fé. Já o ser humano possui a capacidade de expressar, de vivenciar a fé. E a consciência também é um atributo exclusivo do ser humano, conforme eu já expliquei, certo? Então, são esses dois atributos do espírito que nos diferenciam dos animais. Fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem e abrange aspectos como esperança, reverência, adoração e oração. É a capacidade de crer no que ainda não foi concretizado. Não é aquela fé adquirida ou ensinada de que fala a Bíblia, que estamos nos referindo, mas a fé própria do ser espiritual, que é o homem. Então a Bíblia fala de um outro tipo de fé, né? A fé salvífica, que é um pré-requisito para a nossa salvação, ok? Que é produzida pelo próprio Deus no nosso interior, e o dom da fé também, né? Que é uma capacidade dada por Deus a algumas pessoas de ter uma confiança irrestrita, absoluta no poder, né? E na majestade, aí, na soberania de Deus, crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que no momento certo, de acordo com os seus planos e propósitos, Ele intervém em nosso favor. Mas a fé aqui é a capacidade que todo ser humano tem, né, de adorar, de orar, de falar com Deus. É aquela fé também natural, né, a esperança que nós temos de dias melhores, a esperança de fazermos coisas boas, né, a esperança de que nós teremos prosperidade, saúde, né, que viveremos durante muito tempo. Então, é esse tipo de fé que também está relacionada à natureza humana. Quanto ao outro aspecto da fé, isto é, a fé que é dada a cada um segundo a medida que Deus concede, essa fé que abre caminho para a adoração ao Criador Supremo, ela visualiza o futuro. É a fé que incita o homem racional a orar e comungar com Deus. Então, através dessa fé, nós podemos conhecer a Deus, né, a fé bíblica, a fé salvífica, a fé que nos é dada pelo Espírito Santo, nos permite ter comunhão com Deus, interagir, falar, ouvir, né, a sua palavra
e de estarmos em estreita comunhão com Ele. A consciência, por sua vez, é a lei moral e espiritual no interior do homem que aprova ou desaprova o seu procedimento, que lhe dá discernimento entre do bem e do mal. Então é a capacidade de discernir, né, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Né, todo ser humano tem essa capacidade. Óbvio que isso vai ser influenciado, né, pela sua formação, pela cultura, mas todos nós temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E é óbvio que existem aspectos que são universais, que todo ser humano sabe, que aquilo, mesmo que ele foi ensinado de forma diferente, é errado, e que determinadas coisas são certas e aprovadas. Porque o nosso interior, que é um interior formado pelo próprio Deus, nos indicam, né, de modo geral, o que está certo e o que está errado. É óbvio que isso pode ser desvirtuado, conforme eu falei, e nós precisamos de uma orientação melhor, que nos foi dada mediante o que? O ensino da palavra de Deus, para sabermos de fato como nos comportar, como viver, como agir, como nos relacionar com as pessoas de um modo geral e com o nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Então a consciência é essa lei moral que nos foi dada por Deus e espiritual. A consciência não está sujeita à vontade da alma, antes divulga suas decisões. Então ela sonda as decisões da nossa alma, aprovando ou reprovando o nosso comportamento. Então a consciência, ela também tem um papel de indicar, de acusar, de mostrar quando nós estamos errados. Enquanto as faculdades da alma podem gerar ações, a consciência as julga. Por isso ela pode ser cauterizada, como também pode ser transformada, santificada ou purificada. Então, dependendo do seu estilo de vida, a sua consciência ela pode ser cauterizada. Chega um momento que você já não sente mais dor, né, ou remorso, ou tristeza, ou não expressa nenhum tipo de arrependimento pelo mal praticado. Isso devido às suas ações pecaminosas. Agora, através do nosso relacionamento com Deus, através da nossa comunhão com Deus, através do estudo da palavra de Deus, nossa consciência também pode ser transformada, santificada e purificada, melhorando cada vez mais. Então, consciência é a lei que Deus colocou no interior do homem para controlar os seus impulsos físicos e psicológicos. Então, sem essa consciência, nós seríamos pior, né, do que os animais. E existem seres humanos que acabam sendo piores porque a consciência já está cauterizada, infelizmente. E para servir de guia regulador das faculdades da nossa alma, ok? Então nós já falamos das faculdades da alma. Então ela vai regular, né, as ações das faculdades da alma. Por isso deve ser sensível às verdades divinas. Então a nossa consciência deve se subordinar ao ensino da palavra de Deus. Para nós finalizarmos, nós vamos falar aqui agora, né, sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, quando a Bíblia fala sobre a imagem e semelhança de Deus no homem, ela está falando sobre o quê? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Está falando sobre a questão física, espiritual, moral, sobre o que a Bíblia está falando. Então vamos entender aqui. Olha, conforme nós já falamos, Deus dotou o homem de duas naturezas, uma material ligada ao corpo e a outra espiritual ligada à alma e ao espírito. Quando a Bíblia trata da imagem e semelhança de Deus no homem, refere-se à sua natureza espiritual, ou seja, à sua alma e ao seu espírito. Isto se verifica especialmente em Gênesis 2,7, que diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." Ora, a parte material, o corpo, foi feita de matéria já existente. Não foi assim com o espírito, qual foi outorgado por Deus mediante o sopro. Então o corpo veio da terra, mas a nossa alma e o nosso espírito veio diretamente de Deus, do fôlego soprado por Deus em nossas narinas. Por isso, quando se fala da imagem e semelhança de Deus no homem, estamos falando sobre a questão espiritual. Ah, mas a Bíblia não fala sobre a mão de Deus, o braço de Deus, são... Bem, falam, mas ali são linguagens antropomórficas. Não quer dizer que Deus tenha mãos, braços e pernas como nós temos. Até porque a Bíblia diz que Deus é espírito, ok? Então nós não podemos limitar Deus e pensar na existência de Deus como se ele fosse igual ao ser humano, certo? Não, ali são só linguagens antropomórficas para que a gente
consiga compreender melhor, né, consiga compreender melhor a mensagem bíblica, porque de outra forma nós não conseguiríamos entender, né, o que a Bíblia nos ensina. Então a imagem e semelhança de Deus no homem referem-se à natureza espiritual, moral e inteligente da qual o homem se tornou possuidor no ato da criação. Então não só a questão espiritual, mas a questão moral e também intelectual do homem. Tudo isso se refere à imagem e semelhança de Deus no homem. Então a sua tríplice constituição, a possibilidade de um viver santo do homem, regido por sua natureza moral, bem como sua capacidade para viver eternamente, são aspectos igualmente aceitáveis. O pecado manchou a imagem de Deus no homem, de modo que somente em Jesus Cristo essa imagem é restaurada. Então, quando falamos do aspecto intelectual, né, cognitivo, emocional, quando estamos falando da capacidade como tem de amar, né, de expressar ali suas emoções, de aprender, de criar, né, de interagir, quando estamos falando sobre a questão da natureza moral, do discernimento, né, da capacidade de fazer o que é certo, quando falamos do homem na sua origem, né, como ser puro, santo, aí sim nós estamos nos referindo à imagem de Deus na natureza humana. Então, a interação do homem total. Com a sua dupla natureza, que é a material e a espiritual, o homem se torna um ser provisoriamente intermediário, ou seja, ele está entre o mundo físico e entre o mundo espiritual. São duas realidades, né, que exercem influência sobre ele. Daí, ser-lhe de extrema necessidade uma dimensão tríplice, capaz de promover a unidade dessa dupla natureza. E assim surge a alma entre o corpo e o espírito. Então, olha aqui o gráfico. Nós temos a alma, que é a parte intermediária, o corpo, que é a parte externa ligada ao mundo físico, o espírito, que é a parte mais interna ligada ao mundo espiritual. Então, a alma, ela coleta as informações do mundo espiritual através do espírito, coleta as informações do mundo físico através do corpo, processa essas informações, dando origem ao que nós chamamos de caráter e personalidade. Então, o nosso caráter e a nossa personalidade são formados, né, através dessa interação, ok? Entre o corpo, a alma e o espírito. Então, como se vê no gráfico, através do corpo, pelos seus 5 sentidos, a alma recebe informações do mundo físico através do espírito, recebe as informações também do mundo espiritual. Usando suas faculdades, a alma processa essas informações e produz o caráter e a personalidade que temos. Glória a Deus! Então, de forma resumida, essa foi a nossa disciplina de antropologia bíblica. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Aproveite e acesse lá o nosso site, né, Gamaliel Brasil, certo? Para você receber aí mais informações sobre os cursos que nós estaremos lançando nessa plataforma. Acesse também o Instagram do Instituto. O Instagram é Gamaliel do Brasil. E tem também aqui o nosso canal Jader Moura e o Instagram, né, o meu Instagram, que é prjadermoura10, @hotmail.com, ok? Então você pode estar acessando. Que Deus em Cristo lhe abençoe de uma forma especial. Aqui é um videozinho que nós estamos sempre colocando aí no início, né, de algumas gravações relacionadas a assuntos teológicos que estão vinculados à nossa plataforma online de teologia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.